Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Keila Magali. Eu não sei se você está vindo aqui pela primeira vez, caso seja, aproveite para se inscrever, pois aqui nós falamos assuntos relacionados à fé, emoções, comportamentos financeiros, dicas de como aprender a viver uma vida mais equilibrada emocionalmente e afetando o nosso comportamento com relação aos nossos gastos do dia a dia. Vivemos numa época onde as pessoas estão vivendo muito endividadas e com isso vem sobrecarregando e trazendo adoecimento mental, adoecimento nas emoções. E se você é a primeira vez, eu te convido a se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos levar para outras pessoas a oportunidade também de aprenderem a desfrutar de uma vida com mais leveza e equilíbrio na vida financeira. No vídeo anterior, eu passei algumas dicas falando como podemos, no dia a dia, evitar fazer gastos desnecessários. Se você ainda não assistiu o conteúdo, eu te convido a assistir. Hoje nós vamos falar sobre, dentro dessa área de finanças, sobre educação financeira. É um assunto muito amplo, mas hoje vamos começar a falar sobre o que é educação financeira. Por que educação financeira precisa fazer parte do seu estilo de vida, do nosso estilo de vida? Educação financeira. Você aprendeu a ganhar dinheiro, mas aprendeu a cuidar dele? Educação financeira é muito mais do que economizar. Você sabe quanto dinheiro entra na sua casa e quanto que sai? Sabe para onde está indo o seu dinheiro, o dinheiro da sua família? E principalmente você sabe tomar decisões sem deixar que a ansiedade, a pressão, o impulso ou o ambiente decidam por você? Talvez você tenha aprendido muitas coisas ao longo da vida. Aprendeu a trabalhar, aprendeu a cuidar de casa, aprendeu a cuidar dos filhos, aprendeu a pagar contas. Mas será que alguém ensinou você a cuidar conscientemente da sua vida financeira? É sobre isso que vamos conversar hoje. Porque educação financeira não é apenas aprender a fazer uma planilha, é aprender a fazer escolhas conscientes com o dinheiro que você tem. O que é educação financeira? Quando ouvimos falar em educação financeira, muitas pessoas imediatamente pensam investimentos, planilhas, economias, cortar gastos ou aprender a ganhar mais dinheiro. Tudo isso pode fazer parte e faz parte da educação financeira, mas a educação financeira é muito mais ampla. Ela envolve desenvolver conhecimentos e habilidades e comportamentos que ajudam uma pessoa a tomar decisões financeiras mais conscientes. É saber planejar, organizar, priorizar, avaliar riscos, consumir conscientemente, lidar com dívidas, construir reservas e pensar no futuro. E falando no futuro, como nós temos dificuldades em pensar no futuro, nós gostamos do imediatismo e vivemos numa época onde tudo é muito fácil, é muito rápido. Esperar, planejar, pensar em plantar a longo prazo para colher, principalmente na área de finanças, é um desafio. Mas existe algo que eu considero fundamental. Educação financeira precisa chegar ao comportamento, porque você pode saber exatamente o que deveria fazer, mas continua fazendo o contrário. Você sabe que deve economizar, mas gasta. Você sabe que o cartão precisa ser controlado, mas continua parcelando. Pode saber que precisa organizar as contas, mas evita olhar para elas. Por isso, conhecimento é importante, mas conhecimento sem prática não transforma a vida financeira.
Aliás, conhecimento sem prática não transforma nenhuma área da nossa vida. Por que tantas pessoas sabem pouco sobre dinheiro? Agora talvez você esteja pensando, mas por que eu nunca aprendi isso? Essa é uma pergunta muito importante. Para muitas pessoas, educação financeira não fez parte da formação familiar ou escolar. A relação com o dinheiro é aprendida dentro de casa. A criança observa como os pais compram, como falam sobre o dinheiro, como lidam com dívidas, como enfrentam dificuldades, como reagem quando falta dinheiro, e também aprende aquilo que não é dito. Às vezes a família nunca conversa sobre dinheiro, ninguém explica orçamento, ninguém ensina a diferença entre desejo e necessidade, ninguém fala sobre planejamento. E a pessoa chega à vida adulta tendo que aprender tudo sozinha. Além disso, durante muito tempo, falar sobre dinheiro foi considerado um assunto desconfortável para muitas famílias. Eu não sei você, mas eu não ouvia muito sobre esse assunto de uma forma saudável, planejada e no sentido de educação financeira. Existe outro problema. A sociedade nos ensina muito sobre consumir e pouco sobre planejar. Somos constantemente estimuladas a comprar. Promoções, parcelamentos, facilidade de crédito, compras por aplicativo. Os famosos aplicativos. A publicidade personalizada, redes sociais mostrando o estilo de vida e como as pessoas se deixam influenciar, principalmente pelos estilos de vida. Geralmente as pessoas postam só coisas surreais, só postam glamour, só postam a vida boa, só postam aquilo que adquirem de coisas materiais. Ninguém mostra a peleja do dia a dia, como as conquistas foram alcançadas de uma forma planejada. Parece que tudo é muito rápido. E principalmente a juventude de hoje tem ficado despertada para poder querer conseguir as coisas rápidas, sem planejamento. E nós, que já viemos de outra época, não tivemos também o conhecimento de planejar mais e esperar a colheita para o futuro. Nós acabamos também entrando no imediatismo. E tudo isso pode influenciar nossas decisões. O ambiente pode influenciar seu comportamento financeiro. Agora eu quero que você pense no seu ambiente. Imagine que você está tentando economizar, mas todos os dias recebe mensagens de lojas. Entra nas redes sociais e vê pessoas mostrando roupas novas, viagem, restaurante, produtos diversos para todos os gostos e estilos. No trabalho, suas colegas estão sempre comprando. Em casa, talvez seu marido ou alguém da família tenha um comportamento financeiro diferente do seu. E você começa a pensar: eu também mereço. Todo mundo compra? Depois eu vejo como pagar. É só uma parcelinha. Perceba, o ambiente não determina completamente o nosso comportamento, mas pode criar estímulos que tornam determinadas escolhas mais prováveis. Por isso, se você quer mudar sua vida financeira, não basta mudar apenas a intenção. Você também precisa olhar para o ambiente que você frequenta. Pergunte: o que ao meu redor estimula o meu consumo? Quais pessoas influenciam minhas decisões? Quais aplicativos facilitam minhas compras? Quais situações fazem eu gastar mais? Essa percepção é muito importante. Situações emocionais também podem afetar o dinheiro. Aliás, como afetam?
E aqui entramos em uma parte muito importante para o meu trabalho: as emoções, e para as suas decisões também. Você já percebeu que algumas pessoas gastam mais quando estão ansiosas ou compram quando estão tristes? Algumas compram para comemorar, outras compram para se sentir importantes. E existem pessoas que usam o dinheiro como uma forma de aliviar temporariamente um desconforto emocional. O problema é que o alívio pode ser momentâneo. A compra passa, mas a conta permanece. Por isso, quando você perceber vontade de comprar, experimente fazer uma pausa. Eu já tenho falado sobre isso aqui. Pergunte: eu quero comprar isso ou estou tentando mudar o que eu estou sentindo? Eu quero sempre frisar sobre as emoções, porque a maioria das nossas decisões são influenciadas pelas nossas emoções. Então, eu vou sempre estar reportando para que vocês memorizem, para que vocês reflitam, para que vocês pensem antes de tomar atitudes que envolvam a área financeira da vida de vocês, para depois não vir os contratempos, não vir a angústia, não vir o peso. Por que eu fiz isso novamente? A forma de se prevenir é pensar como que você está naquele momento que você está tomando aquela decisão. Essa pergunta pode abrir uma porta enorme para o autoconhecimento. Quando você se conhece melhor, entende por que você se comporta em determinada situação ou determinado lugar, você vai prestar mais atenção nas suas decisões. Agora eu vou dar mais algumas dicas práticas sobre educação financeira. Se você quer começar sua educação financeira, não precisa fazer algo complicado. Dica número 1: saiba quanto entra e quanto sai. Durante 30 dias, registre os seus gastos. Não confie apenas na memória. Anote, porque aquilo que não é acompanhado pode facilmente sair do controle. A questão de anotar é importante porque não tem como você memorizar aquilo que você compra no dia a dia, guardar um planejamento, toda a sua movimentação financeira. Então, é importante registrar para que você venha tomar o conhecimento e controle daquilo que está acontecendo dentro das suas finanças. Não tem como ter controle financeiro, educação financeira, se você não tem organização, planejamento, anotação. Dica 2: diferencie necessidade de desejo e impulso. Já falei também sobre isso e quero reforçar. Antes de comprar, pergunte: eu preciso? Eu quero? Eu estou tentando aliviar uma emoção? Eu realmente preciso disso? Dica número 3: tenha metas. Não diga apenas quero economizar. Diga quero guardar tanto por mês, mesmo que você comece de uma quantia pequena. O problema é que a maioria das pessoas, quando resolvem fazer metas, elas geralmente querem fazer metas grandiosas, isso em todas as áreas. Se for começar uma atividade física, tá parado há tanto tempo, aí vai para a academia, eu vou começar 5 dias na semana. Não vai dar certo, já é provado. As mudanças precisam acontecer gradativamente, porque você está adquirindo um novo hábito, e isso não acontece de um dia para o outro. Hoje estamos acostumados tanto com as coisas instantâneas que temos dificuldade dessa perseverança, dessa paciência. E na vida financeira não é diferente. Mesmo que você vai fazer um planejamento, você vai começar a organizar, você precisa ser paciente com você mesmo. Você precisa começar com pequenas anotações diárias. Você precisa rever semanalmente como que foi aquela semana. Onde eu consegui caminhar? Onde eu consegui pensar? Onde eu vi que eu não dei conta? Se analisar, se perceber, se conhecer melhor. Qual área que você está tendo mais fragilidade em seus gastos? Você precisa parar e pensar.
senão você vai estar sempre no automático. A questão da meta é importante e você escolher começar com um pequeno valor. Vamos supor que hoje você tem condições de começar com R$ 50, mas seja constante, coloca o mínimo. Eu vou todo mês, escolhe um dia, isso é importante. Vamos colocar todo dia 5, todo dia 10, o dia que for melhor para você. Eu vou colocar R$ 50 e vou deixar reservado na conta. Pode ser que vai ter mês que você vai poder colocar 200, 300, 500, de acordo com a sua renda, 1.000, seja o que for. Mas comece a mudança aos poucos. Começa com menos, por quê? Você coloca um valor alto, coincidiu que naquele mês você estava mais tranquilo. Aí no próximo mês você não consegue colocar aquele valor. O que acontece? Geralmente as pessoas ficam desmotivadas e pensam assim, eu não dou conta mesmo, eu começo, não termino, já cansei, eu não vou dar continuidade, a hora que der, que sobrar alguma coisa eu guardo. E não é assim que funciona um planejamento. Não é quando sobra, você já tem que se organizar pensando dentro do seu orçamento, eu vou tirar uma parte para guardar todo mês. É uma decisão. Uma meta específica torna o planejamento mais concreto. Uma outra dica é cuidado com o parcelamento. Uma parcela pode parecer pequena, mas várias parcelas pequenas podem comprometer uma grande parte importante da sua renda. Antes de parcelar, pergunte: quantas parcelas já existem no meu orçamento? Você tem o controle? O que os cartões geralmente fazem as pessoas ficarem endividadas? Porque ela pensa assim, divido 5 vezes, vai numa loja, comprou, parcela de 50. Ela vai em outra loja, uma parcela de 70. Ela vai em outra loja, uma de 100. É uma de 30. E assim ela vai. Pequenas parcelas que na hora que junta uma fatura mensal e chega, você pensa assim, como assim? Por quê? Porque não foi fazendo caso dos pequenos gastos. E esses que vão somando uma fatura de valor maior. Então, fique atento com os parcelamentos, evite parcelamentos. O ideal de compra de cartão é você comprar à vista ou se programar. Tem pessoas que já têm o controle financeiro, que tem até programa de cartão e conseguem adquirir pontos e mercadorias ou viagens, mas por quê? Porque já conseguiu ter educação financeira. Eu estou falando para você que não consegue guardar ou que ainda está endividado. Você precisa começar de uma forma correta, de preferência, se for comprar no cartão, é pagamento sem parcelamento. Quando chegar a fatura, você já vai ter o controle, aquilo anotado. A fatura chega, você não vai ser pego de surpresa. Quando a fatura chega, você já sabe o valor que vai pagar. É assim que o cartão precisa funcionar na sua vida. Para você que deseja ter independência, ter liberdade financeira, você precisa começar fazendo conta das pequenas coisas. Outra dica: tenha uma reserva para imprevistos. A vida financeira não pode ser planejada apenas para os meses que tudo dá certo. Imprevistos acontecem. Por isso, construir uma reserva deve fazer parte do planejamento. Como é desafiador aprender a guardar. O dinheiro entra, mas da mesma forma que entra, se você não se organizar, ele sai. E muitas vezes a pessoa recebe uma vez no mês, com menos de uma semana, ela já não tem mais nada. E não tem nem para uma reserva. Se acontece um imprevisto dentro de casa, ou de algum eletrodoméstico, quem tem carro, tudo ela vai o quê? Já fazer uma dívida. Por isso, construir uma reserva de emergência deve fazer parte do planejamento. Transforme a educação financeira em estilo de vida. Que desafio! Para quem não tem o hábito, para quem nunca viveu, para quem nunca estudou, mas é possível. Hoje é dia de começar, é agora. Você que está assistindo esse vídeo, aproveite que as dicas que eu tenho passado, quem sabe você organiza, já tem um caderno aí separado para a sua educação financeira, sobre os outros vídeos que eu já postei.
Nós vamos falar muito sobre esse assunto aqui. Por quê? Porque assim como eu observei que na minha casa, no meu casamento, no meu estilo de vida, eu vivi uma vida sem educação financeira e não saía do lugar, pelo contrário. A minha vida parecendo que estava indo para trás. Quanto mais ganhava, mais gastava e não conseguia ter planejamento. Então, quem sabe hoje é o seu dia, a sua hora. Não perca tempo. Estude, anote. Faça um compromisso com você de tomar decisões nessa área e de escolher mudar, de escolher ter a possibilidade de ter uma organização, um planejamento. Outra dica: transforme a educação financeira em estilo de vida. E agora chegamos a uma parte que eu considero fundamental. Educação financeira não deve ser projeto de 30 dias. Ela precisa se transformar em um estilo de vida. Assim como você cuida da alimentação, da casa, da saúde e dos relacionamentos, precisa criar uma rotina de cuidado financeiro. Você pode começar assim: todos os dias, observe os seus gastos, anote. Antes de comprar, faça uma pausa. Uma vez por semana, reserve de 20 a 30 minutos para poder olhar a sua vida financeira. Escolha o dia da semana. Quando a gente coloca um planejamento e organiza, escolhe um dia, você começa a ter compromisso com aquilo. Se você não escolhe, qualquer dia faz. Daqui a pouco passa outra semana e passou o mês e você não conseguiu fazer esse controle. Então, crie um dia e um horário específico da semana para você fazer isso. E você que é casada, fazer isso com o marido, um planejamento, caminhando juntos, em acordo para poder ter essa vida financeira estruturada, equilibrada. Alguém tem que pegar o controle, alguém tem que fazer essa organização financeira. As finanças não podem ficar soltas. Quem é que controla finanças na sua casa? Quem é que sabe quanto que entra e quanto sai? Quem é que vê naquela semana qual o gasto que foi para planejar para a próxima semana? Tem gente que faz o planejamento, prefere fazer mensal. Nós temos algumas despesas que são mensais, mas temos outras que podemos fazer semanal. Aqui em casa nós temos escolhido olhar semanalmente. Quanto que nós podemos gastar naquela semana, por exemplo, no mercado, envolvendo a parte de sacolão, a parte de padaria. Nós escolhemos um valor e nós vamos caminhando dentro desse valor. E o objetivo é, se conseguirmos, até economizar e não aumentar. Então, às vezes, nós vamos substituindo materiais que nós temos em casa, mantimentos que podem serem substituídos. Por quê? Porque dentro daquela semana chegou naquele limite. Isso tem nos dado segurança, porque limite é proteção. É interessante que Deus criou o homem e a mulher no jardim e lá ele já deu limite para o homem, o que ele poderia fazer. E quando o homem ultrapassou esse limite, ele sofreu as consequências. Na nossa vida, em todas as áreas, temos limites. E por que não ter limites nas nossas finanças? Porque a gente quer viver com as nossas finanças de uma forma a gastar aquilo que a gente não tem. Quando já chega o recebimento do mês, ele já está todo comprometido e muitas vezes com coisas que não são necessidades. Por isso a importância de organizar e de anotar. Avaliem as receitas, as despesas, as dívidas, as metas, prioridades e aquilo que precisa ser ajustado. E falando em ajuste, nós estamos vivendo uma época desafiadora, onde, eu não sei vocês, mas eu como dona de casa vou semanalmente ao mercado e como as coisas têm aumentado assustadoramente. Cada vez que você vai a um preço diferente. Então, precisamos ter ajustes. Onde vamos ter que fazer ajustes? Às vezes, diminuir um gasto de algumas coisas que às vezes estava mais em regalia e que no momento precisa ser revisto para que não entre em endividamento.
O objetivo não é buscar a perfeição, é buscar consistência. E que desafio é sermos consistentes. Não espere ter muito dinheiro para começar. Talvez você pense, quando eu ganhar mais, vou começar a me organizar. A própria palavra de Deus fala que quem é fiel no pouco, sobre muito Deus vai confiar. E isso é aplicado também na vida financeira. A educação financeira não começa quando você ganha muito. Ela começa com a maneira como você administra o que você tem hoje. Porque ganhar mais dinheiro pode resolver alguns problemas, mas se os comportamentos continuarem os mesmos, aumentar a renda nem sempre significa aumentar a tranquilidade financeira. Por isso, comece pequeno. Conheça seus números. Observe seus comportamentos. Identifique suas emoções. Revise os seus hábitos. Planeje e repita. É uma constância, é uma insistência, é uma perseverança. Adquirir um novo hábito exige posicionamento, decisão, repetição. Eu quero deixar uma reflexão para você. Educação financeira não é aprender a viver com medo de gastar. Também não significa comprar nada. Significa aprender a usar o dinheiro de acordo com aquilo que realmente importa para você. É sair do automático. É deixar de ser conduzida pelo impulso, pela comparação, pela pressão. E começar a tomar decisões mais conscientes. Porque quando você transforma a educação financeira em um estilo de vida, o objetivo não é simplesmente ter mais dinheiro. É construir uma relação mais consciente, equilibrada, responsável com o dinheiro. Faça um compromisso consigo mesma. Eu vou começar a cuidar melhor da minha vida financeira. Por que é importante? Porque se a vida financeira do relacionamento dentro do casamento estiver descontrolada, isso afeta toda a relação. Afeta, muitas vezes, o sono, o humor, a intimidade no casamento, as conversas. Quem sabe o peso, não sabe se pode descansar, dar uma saída, fica solto, fica perdido. E não é só também com relação ao gasto, é com relação a pensar num futuro de liberdade, num futuro equilibrado. Como é importante. E o nosso cérebro, ele não gosta de pensar em futuro. Ele quer pensar e viver somente o presente, não quer gastar energia com planejamento. Por isso é uma decisão, é uma escolha. Decida hoje mesmo. Dentro do que temos conversado aqui, o que você já pode colocar em prática na sua vida? O que vai ajudar você a sair desse lugar onde você encontra? Se é o seu caso, se está endividado, o que você pode usar de tudo que nós já temos conversado aqui para sair, para não se conformar mais com essa situação? Ou se você não está endividado, mas também tudo que entra sai, não planeja, não pensa na liberdade financeira do futuro, de poder desfrutar com tranquilidade, de se houver imprevistos, você tem uma reserva? Se planejar pensando numa futura aposentadoria, que geralmente quando a pessoa aposenta, a renda cai. Espero que esse conteúdo de hoje possa ter acrescentado a sua vida e fazer você refletir. O que você quer para a sua vida daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos? Você quer estar do mesmo jeito que você está hoje? Ou você deseja estar melhor? A escolha é sua. Este é o dia, esta é a hora. Que Deus abençoe a sua vida. E aproveite para compartilhar esse vídeo para outras mulheres, para outras pessoas serem abençoadas e aprenderem a se posicionarem também na vida financeira.
sobre como aprender a desfrutar de paz também nessa área da vida dentro do casamento. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.